Olá, aluno! Vamos dar início então a mais uma aula aí do nosso curso preparatório para escolas militares. E hoje nós vamos falar sobre, os pronomes relativos, eles são os mesmos praticamente que os pronomes interrogativos. Só que a função deles na oração vai ser diferente, porque na verdade ele vai unir duas orações. No primeiro aí é o who, que significa quem, que e o qual, sempre relacionado a pessoas. O whom, que significa quem, também relacionado a pessoas. O whose, que é cujo, cuja, cujos, cujas, que vai indicar posse. Which, que significa que, o qual e o que, quando mencionamos objetos. Where, para lugar, onde, em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. When, para tempo, quando, em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. That, para coisas, e significa que, e what, que significa o que. Bom, os pronomes relativos vão unir duas orações, e eles são who, that e whom para pessoas, which e that para coisas, where para lugares e whose para posse. Então, vamos ver aqui. Os pronomes who, that e whom serão usados para substituir pessoas. Então, eu digo, I like people. People work a lot. Quando eu coloco as duas orações juntas, essa oração daqui vai qualificar essa. Então, eu digo, I like people. Que tipo de pessoa que eu gosto? Who work a lot. Então, nesse caso, o pronome who vai substituir o substantivo people desta oração aqui. E o meu verbo, vem para cá do jeitinho que ele tá no plural. Vamos dar uma olhada no exemplo de baixo. A person studies a lot. A person usually succeeds. Quando eu coloco as duas juntas, a person who studies. Tá vendo que aqui eu também mantive o verbo na terceira pessoa, porque o who está fazendo menção a essa pessoa aqui, que está no singular. A person who studies a lot usually succeeds. Aqui o pronome who substitui a palavra person, logo o verbo fica no singular. Perceba que em ambos os casos o pronome substitui o sujeito de uma das orações. Por isso, ele é seguido de um verbo. Nesse caso, o meu sujeito não pode ser omitido. Quando usamos o whom or that, usamos os pronomes whom or that ou omitimos o pronome quando ele substitui o objeto de uma das orações. Então, por exemplo, the girl lives next door. I saw her. Esse her seria the girl, eu a vi. Então, eu digo, the girl whom I saw lives next door. Ou the girl that I saw lives next door. Ou simplesmente the girl I saw lives next door. Nesse caso, por que podemos substituir o pronome? Porque ele não está substituindo nenhum substantivo ou nenhum sujeito. Veja que aqui, logo depois dele, eu já tenho o sujeito da segunda oração, que é o I saw. Então, nesse caso, sempre que aqui, logo depois do pronome, eu tiver um substantivo ou um pronome, isso significa que ele está substituindo o objeto de uma das orações. Logo, ele pode ser retirado sem prejuízo gramatical dessa oração. O whom também vai ser usado depois de proposições. The man to whom she is talking is her boss. No caso de objetos, nós vamos usar which ou that.
Os pronomes which ou that vão substituir os substantivos que descrevem objetos. Então, eu digo, ou animais, né? This is the cat which got in trouble yesterday. Também podemos omitir o pronome nos seguintes casos, ó. This is the car, o mesmo lá da pessoa, né? I bought the car. This is the car. Então, eu tenho aqui o carro which I bought. Então, perceba que aqui depois do pronome eu não tenho um verbo, eu tenho logo aqui um pronome pessoal. Então, eu poderia simplesmente dizer This is the car I bought, ao invés de dizer which ou that I bought. Uso do pronome entre vírgulas. O que nós devemos prestar bastante atenção é que, em alguns casos, nós vamos usar uma oração dentro de outra oração, apenas para dar uma informação extra. Então, nesse caso, essa oração vem entre vírgulas. E todas as vezes que o pronome relativo vem depois de vírgula, a gente não pode substituí-lo por that. Então, eu digo, the student café, olha a vírgula aqui, which is on the campus. Então, nesse caso, como eu tenho uma vírgula aqui, não posso usar that, is always open. Qual é a informação relevante? Que o student café is always open. Dizer que ele fica dentro do campus é uma informação extra, então ela não tem relevância. Aí eu digo, London, which is the capital of the UK, has a population of over 7 million. Então, qual que é a informação relevante? London has a population of over 7 million. My brother, who lives in New York, is a doctor. Qual é a informação relevante? My brother is a doctor. Dizer que ele mora em New York é uma informação extra a respeito do meu irmão. Logo aí, essas orações todas são orações que no português nós chamamos de aposto, porque elas trazem informação extra para a oração. Usamos o whose para mencionar posse. Então, veja o exemplo. The girl is crying. Her dog is sick. Quando eu coloco as duas orações juntas, eu digo The girl whose dog is sick is crying. Então, veja que o whose vai substituir o pronome possessivo. O where vai ser usado para mencionar lugar. The city where I come from is very hot. Então, where aqui está se referindo à cidade. Agora vamos praticar. Muito obrigada e até a nossa próxima aula!